E aí pessoal, beleza? Pablo Escobar aqui e hoje eu vou falar para vocês a diferença entre duas interfaces de áudio que eu testei por bastante tempo no meu home studio, que são a SSL2, SSL2+, e a Behringer UMC 202 e a 404, certo? São duas interfaces aí que estão com uma faixa de preço que dá uma diferença aí de uns R$ 400 de uma para outra, mas que o gap entre elas é muito grande. Então vem comigo. Então vamos lá, falando especificamente da Behringer 404, certo? Mas falando dela, eu também tô falando da 202, porque a construção delas é praticamente a mesma, as peças internas, o chip de amplificação é tudo igual, exceto as saídas, né? A Behringer 404 vai ter aí uma quantidade de saídas dobrada, né? Vão ser 4 saídas, 4 entradas, entrada de MIDI, né? Que particularmente eu não uso muito, aliás, eu acho que muita pouca gente usa esse tipo de recurso hoje em dia, né? A maior parte dos controladores MIDI que a gente tem já vem com entrada USB, mas é um recurso interessante de se notar que tem na interface, certo? Mas falando em tecnicalidades especificamente, a Behringer é conhecida de forma bem rudimentar, digamos assim, aqui no Brasil, principalmente para quem já trabalhou com mesa de som, com amplificador e tudo mais, por ser uma marca que ela preza por diminuir o preço das coisas. Então os componentes internos dela não são exatamente os melhores, os chips de amplificador e tudo mais não são lá os melhores que você pode encontrar pelo preço que normalmente ela é disponibilizada. Isso implica em eles colocarem mais recursos numa interface que teoricamente é mais barata e parece ser mais apelativa a um público mais leigo. O que faz você olhar para aquela interface assim e falar, caraca, essa interface tem tudo isso e é só esse valor, enquanto essa outra aqui, que às vezes tem bem menos que isso, é muito mais cara, né? E isso coloca ela em contraponto direto com a SSL2+, que é a interface que eu estou usando hoje no meu home studio. Por que eu fiz essa substituição e por que eu comprei a Behringer de início? Vamos lá. Há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava montando meu primeiro home studio com a minha esposa e eu precisava começar a gravar alguns instrumentos, né, incluindo bateria elétrica, violão, guitarra, o violino dela também e tudo mais, eu precisava de muitos canais ali plugados constantemente. Era pelo menos 3 direto plugados. Um deles era o meu microfone, né, é o mesmo microfone que eu uso até hoje, um Samson C01 do estúdio, que me supre muito bem porque eu preciso. O outro era o violino dela, que constantemente a gente estava gravando, né, uma captação ali em P10, e volta e meia eu gravava um violão, uma guitarra ou alguma coisa nesse sentido, também ficava com o P10 plugado. Fora isso, tinha um instrumento que vivia conectado, eu não mexia nele, que era a minha bateria eletrônica. Então eu tinha 4 canais ali constantemente necessitando, né, de plugar. E antes de eu ter essa interface de áudio, o que eu fazia? Eu usava uma mesa de som, uma mesa mesmo, sabe, aquelas quadradinhas com os faders de volume e tudo mais. Só que, assim, além da qualidade não ser muito bacana, ela não tinha um processamento de áudio muito legal, principalmente para injetar esse áudio via P2 no computador, né? Então era uma gambiarra bem grande ali. Então eu vi a necessidade de comprar uma interface, só que eu não estava muito bem de grana. E isso fez com que eu olhasse, né, pesquisasse, olhasse alguns vídeos ali do Chris Gringo e alguns outros youtubers que falam sobre peças de home studio e tudo mais, e das interfaces baratas que eu achei que me supriam. A Behringer 404 foi a que encaixava no meu orçamento e tinha o que eu precisava. Dito isso, comprei a interface e fiquei usando ela aí por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu acho, alguma coisa assim. Eu vendi ela tem pouco tempo. Mas qual que foram as vantagens e dificuldades que eu tive com essa interface? A primeira e mais óbvia para uma interface de 4 canais, com essa quantidade de entradas e saídas, ela só ter uma saída de monitoramento, para mim, que trabalhava com a Jéssica no estúdio, minha esposa, era muito complicado. Eu tinha que botar um splitter ali e tudo mais. E a saída de pré dela, a saída de pré-escuta, né, que tem ali no fone, tem muito ruído mesmo. Eu nunca sabia se era o microfone, se era o cabo, o que era que estava fazendo esse ruído. Eu demorei para descobrir que era de fato a saída. Na verdade, eu descobri assistindo um vídeo também do Chris, no qual ele explica sobre essa questão dos chips e tudo mais. E da época que eu trabalhava na Batcaverna Pro, eu peguei alguma experiência com esses chips. Então eu abri ela e dei uma estudada e realmente o problema estava no chip de pré de saída do fone dela. A entrada não tinha tanto ruído quanto tinha a saída, só que fica difícil você trabalhar com monitoramento de uma interface. Quando você não tem um monitor bom de áudio, você vai produzir só no fone e a única referência que você tem sai com muito ruído. Então eu tinha que usar ela muito abaixo do volume que eu estava acostumado para não ter esse ruído, e isso dificultava muito na questão de produção, principalmente porque eu estava trabalhando com instrumentos reais, tipo violino mesmo. Então a captação, ela tem muita coisinha ali que você tem que trabalhar que não dá para você ouvir, e você tem que aumentar o volume, e aí vem o ruído e aí fica esse loop infinito de bagunça ali.
Fora que, recentemente também, eu comecei a cantar. E aí, para cantar, você tem que ter um microfone, você tem que ter um espaço razoável, né? Que não crie tanto eco e tudo mais, reverberação. Mas a entrada para captação de microfone condensador, microfone com qualidade intermediária, também não é muito bacana. Então assim, pro P10, pra distorção da guitarra, pro violino, tava funcionando bem. Mas a partir do momento que eu comecei a gravar vocal e mandar pro estúdio, cara, o que eu recebi de reclamação de ruído, a maior parte desses problemas poderiam ser resolvidos com algumas gambiarras de configuração. Só que aí nós entramos num outro problema da Behringer, que é o controle de qualidade deles com relação aos produtos que eles mandam, que eles fabricam, na verdade, não é só que eles mandam, né? Tem esse problema de controle de qualidade em praticamente todos os produtos deles, incluindo mesas de som, amplificadores e outros equipamentos da marca, né? Por esse controle de qualidade ser meio ruinzinho, acontece que tem muita interface que sai às vezes. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que usam a 202 do estúdio e não reclamam de ruído, não vem esse ruído e tudo mais. Devido a todos esses problemas que eu resolvi trocar ela por uma interface apenas de 2 canais, que ia me apertar um pouco em algumas questões, eu vou ter que ficar tirando o cabo e colocando e tudo mais, mas ela não tinha esses problemas de ruído que eu tinha com a Behringer. E essa interface é a que eu vou falar agora. SSL2+. Qual que é a diferença da SSL2 para SSL2+? Pouca coisa além do preço e o duplo pré. O que isso significa na prática? O que é esse duplo pré? Basicamente ela tem 2 controles de volumes, um controle individual para cada saída de pré para cada fone, ou seja, são 2 saídas estéreo que eu tenho controle individual delas para fone de ouvido. Logo, para mim produzir no estúdio, por exemplo, com a minha esposa, quando ela tá gravando algum instrumento, ou quando vem alguém fazer um vocal, alguma coisa assim, eu consigo escutar, a pessoa também consegue escutar e cada um tem um controle de volume. Eu, por exemplo, que não gosto às vezes do volume muito alto, eu deixo um pouco mais baixo. Às vezes um cantor, alguma coisa assim, gosta de deixar o volume mais alto para escutar bem o instrumental e tudo mais. E aí não cria essa disparidade. Fora que ruído no pré de saída dela é praticamente zero. Eu posso aumentar no máximo e escutar que ela praticamente não tem nenhum ruído, não tem nenhuma sinalzinho oscilando, não tem nada ali que fica, sabe, fazendo aquele ruído rosa de fundo e tudo mais. Então, as 2 saídas pré de fone dela são perfeitas. E como eu uso basicamente fone de ouvido para produzir, né, me supriu muito bem. Tem algumas questões de construção, por exemplo, que se a gente for comparar as 2 interfaces, a Behringer parece ser melhor construída, né? Ela tem aquela carcaça toda de metal e tal, não sei o que. Digamos que se você derrubar no chão, a chance da Behringer desmontar em vários pedaços é menor do que a SSL. Porém, no meu caso específico, o que me convenceu a trocar de interface foi a construção interna e não a construção externa, porque eu acho particularmente a SSL uma interface bem feinha, assim. Eu gosto do knob grande, mas aquelas cores e tudo mais não são exatamente o meu agrado. Porém, eu não estou muito preocupado com estética, eu estou preocupado com o resultado final da minha gravação, né? E no caso da SSL2, eu não tenho nenhum problema com relação à gravação. Eu tenho um monitoramento ali que tem 5 LEDs indicativos, né, que vão até o 0 dB no controle de ganho das 2 entradas, que também é muito mais preciso do que só aquele LEDzinho de clipe que tem na Behringer, que inclusive não é nem um pouco preciso. Às vezes eu tava clipando na interface, mas no estúdio ainda tinha espaço, e dependendo do instrumento que eu colocava também, ele não clipava na interface, mas no Ableton já tava acusando que tinha clipado o som, ou tava com algum ruído, ou alguma distorçãozinha, né? Eu diria que no caso da Behringer, se você tem uma Behringer ou não tem condição de pular direto para uma SSL, não use o pré-amplificador dela, aquele controlezinho de ganho, acima ali dos 35, 40%, porque qualquer coisa que você colocar acima desse ganho ali, né, rodando a bolinha, já que você não tem um controle visual, você provavelmente vai adicionar ruído e distorção à sua gravação. Mas são coisas muito finas que você só vai começar a perceber, obviamente, se você já estiver no nível mais avançado de produção musical ou se você realmente mandar para alguém que entende mesmo do assunto fazer a sua mixagem ou a sua masterização, essa pessoa provavelmente vai te dar um toque com relação a isso. E por esse motivo, a visualização da SSL2 é muito superior, porque você tem ali um controle visual com muito mais precisão. Você consegue deixar ali mais ou menos no -12, que é o ideal para gravar, por exemplo, meus vocais e tudo mais, com um controle mais preciso. Fora isso, ela tem algumas outras funções também, como o tal do botão 4K, né? Que é basicamente uma emulação em hardware de uma mesa antiga da SSL que tá aí em todos os estúdios que você imaginar grandes, você vai encontrar essa mesa da SSL, que é a 4K, né? Ela basicamente dá uma equalizada, digamos assim, no som, certo? Para deixar parecido com o som captado da mesa 4K da SSL mesmo. Para ser muito sincero com vocês, eu particularmente não gosto muito desse botão, a não ser que eu vá gravar, por exemplo, a guitarra e eu tô com o botão
botão de tone da guitarra mais abaixado por causa de um timbre específico dela. Aí eu aperto esse 4K para dar um brilhozinho ali, mas em 90% dos outros casos de gravação eu gosto mais do sinal cru, que vai dar interface direto pro computador. Porém é legal ter essa função ali, afinal é da SSL, né? Tem toda essa questão. Um outro ponto também interessante de se pontuar é que a interface da Behringer não vem com um driver próprio, ela usa o driver da ASIO for All. A ASIO for All é um software de emulação de hardware que se comunica ali com o computador de uma forma diferente, pode diminuir e reduzir as latências, aumentar o buffering do seu sistema, dentre outras coisas, certo? Já a SSL também tem o driver da ASIO, porém ela tem o driver próprio, o que é sempre bacana, porque quando você tem um software que se comunica diretamente com o seu hardware e não é genérico, é sempre muito melhor a saída, a questão da latência e tudo mais, certo? Falando especificamente em latência, a SSL 2+, na minha experiência, tem muito menos latência que a Behringer. O mínimo de latência que eu consegui na Behringer foi cerca de 0,4, 0,5 milissegundos. No caso da Behringer, o meu resultado máximo de resposta foi 0,2, mas em média eu trabalho com ela em 0,3 milissegundos, o que para quem usa instrumento, capta e faz uma distorção, faz um controle de plugin ali direto no software, é sempre interessante ter a menor quantidade de latência possível tirada da sua placa de áudio e deixar meio que o resto por conta do seu computador. Mas eu tenho um computador bem parrudinho, então acaba que essa latência não me atrapalha e eu consigo gravar, por exemplo, usando um Amplitube no canal do Ableton, fazendo monitoramento pelo próprio Ableton. Contanto que eu não esteja, obviamente, com 35 canais, como acontece de vez em quando nas gravações. Mas enfim, é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre essas duas interfaces, se você conhece ou já trabalhou com alguma delas. E se você é iniciante, eu realmente recomendo que você economize esses R$500 a mais e vá para a SSL para já começar com uma qualidade bacana na questão de gravação e não correr o risco de, como eu, pegar uma Behringer que venha com algum tipo de defeito. Mas se a questão é financeira mesmo e você não tem como, vai com a 202 que não tem erro. Vai ter todos os canais e funções que você precisa para começar a estudar, né? E é sempre interessante a gente levar em consideração que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Eu fiz muitas músicas boas com a minha Behringer, mas hoje que eu tenho um pouco mais de condição e eu tô num outro patamar aí de questão de produção, eu estou com a SSL muito contente, pensando inclusive em comprar a SSL 4. Muito bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gosta de conteúdos associados à música e tecnologia, não esquece de se inscrever nesse canal, porque é esse tipo de conteúdo que eu vou fazer por aqui, além de, obviamente, divulgar o meu trabalho.